Jonas Chiani, vou mostrar nesse vídeo como funciona o arquivo de Excel que eu comentei com vocês. Tá tendo uma festa na rua, né? Uma música muito boa e com certeza ela vai ficar de ruído de fundo, tá? Mas acho que não vai atrapalhar a compreensão do que eu vou falar. Então, assim, existe uma aba chamada Leia-me, que é onde eu deixo algumas informações para que o uso da planilha. É como se fosse um tutorial de como usar a planilha. Existem duas abas de banco de dados que são gerados por vocês. Uma são das mudas que vocês mesmos produzem, né? E a outra de mudas compradas. Eu lancei na aba de muda própria os alimentos que estavam na mandala do cultivo anual, tá? Eu considerei que os dias na bandeja é zero, porque eu imaginei que o tempo de ir até a colheita que vocês estavam indicando era a partir do transplante da muda por canteiro, né? Ou então, se for uma semeadura direta, o dia que a semente foi pro canteiro, né? Eu, pessoalmente, não sigo o calendário gregoriano já faz mais de uma década, né? Na verdade, eu busco estratégias para me desconectar da frequência 1260. Então, além disso, eu sei que a agricultura ela não trabalha com uma exatidão. O que a gente precisa é ter uma precisão, né? A diferença entre exatidão é assim, ó. Exato é aquilo que eu vou lançar 10 vezes o dardo e uma vez eu vou acertar. Quando eu acerto, eu estou sendo exato. Mas não existe uma amostragem de quantas vezes eu precisei lançar o dardo para conseguir acertar. A definição na física de precisão, quando a gente fala de amostragem, ela tem a ver com o número de vezes que o dardo chegou perto do alvo, né? Sei lá, de 10 tentativas, uma eu consegui acertar, 3 eu cheguei perto, então tem a ver com um raio com uma janela, né? Com uma área em que os dados têm alguma precisão, no caso. Então, essa janela de colheita aqui, ela não traz com ela a informação sobre se trata de um cultivo de corte único, por exemplo, um repolho, ou se trata de realmente uma janela de colheita em que o alimento vai estar produzindo durante várias semanas, por exemplo, a berinjela, o quiabo, a ervilha torta, tá? A primeira coisa que eu fiz foi pegar os números que vocês passaram e torná-los múltiplos de 7, tá? Então, por exemplo, quando vocês indicaram que a vagem rasteira ficaria 50 dias no canteiro, eu falei que o mínimo seria 49 e que o máximo seria 56, tá? Por enquanto, eu deixei a aba da classificação nutricional vazia, mas eu vou mostrar para vocês porque é importante a gente usar essa aba, tá? Bom, essas informações elas são levadas para a aba 1, tá? O que eu fiz na aba 1? A primeira coisa que deixa eu deletar aqui para vocês verem, ó. Conforme eu deleto lá, aqui zera, né? Então eu preciso escolher. Bom, eu vou falar de uma semente ou estaca, eu vou falar da vagem rasteira. Vamos imaginar que eu tô falando do canteiro 1, que aí pode ser o nome que vocês dão, né? E que foi feito um plantio no dia 15 de setembro de 2019. Você vê, ele já falou para mim, ó. Você está me informando que você plantou algo que ficou 0 dias na bandeja, né? Então, que o transplante para o canteiro ele foi realizado no dia 15 de setembro, né? Ele ficou assim, e vai ficar 50 dias no solo, mais ou menos. Está prevista a colheita para o dia 4 de novembro, sendo que ela pode variar entre o dia 3 de novembro e o dia 10 de novembro, tá? Bom, eu posso colocar aqui, vamos imaginar que aqueles 140 metros quadrados que vocês falaram foram divididos nesses 4 canteiros, né? Então eu falo aqui. Os dados de colheita mesmo são vocês que lançam, eu vou criar um link para vocês, para a gente checar se vocês conseguem usá-lo, né? Bom, essas informações aqui eu costumo deixar elas ocultas, porque elas são base de cálculo, tá? Mas nada impediria que elas ficassem visíveis. E aí o dimensionamento, que é a quantidade de plantas necessárias por canteiros, maços, quantidade de maço, enfim, isso, na verdade, pode ser construído as colunas de acordo com o que vocês querem coletar de dados. Por exemplo, o Tomás, quando eu conheci o Tomás, eu enviei esse arquivo para ele. Ele chegou a preencher umas 2 vezes só. Opa, desculpa aqui.
Mas ele, por exemplo, ele não tem muita vontade de ficar coletando dados. Então, a existência dessas colunas de dimensionamento vai muito do quanto que vocês querem gerar dados de pesquisa, tá? Aí vou ocultar também. Bom, tá vendo? Aqui tá aparecendo esse rachuradinho que no dia 15 aconteceu alguma coisa no canteiro 1, que no caso foi o plantio, né? Se a gente viesse aqui, ó, e falasse que na verdade foi uma muda própria, mas que ela ficou 10 dias no canteiro, na bandeja, por exemplo, olha o que vai acontecer. Desculpa, 10 dias não, vamos colocar o múltiplo de 7, vai. Ficou 14 dias na bandeja. Olha o que vai acontecer. Ele vai falar pra gente, ó, você plantou no dia 15, né? E desculpa, eu tava na mini moranga, né? Eu acho que eu fiz errado aqui, ó. 14 não é aqui, ó. Desculpa, aqui é o 0. É na vagem, ó. Na vagem rasteira. Ficou 14 dias na bandeja. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui, ó. Vagem. Então, a gente tá falando, bom, no dia 15 a gente plantou na bandeja. Tô brincando, tá? Aí, depois de 14 dias, ela foi transplantada pro canteiro, tá vendo? Então, ele pinta os quadradinhos, tipo, com cores diferentes para ficar claro, ó. Dia 15 foi semeado, no dia 29, na semana 5 foi transplantado, né? Por enquanto, nessa tabela não tem nenhuma informação sobre a janela de colheita, tá vendo? Essas informações, elas dependem do preenchimento da aba da classificação nutricional, tá? Então, eu vou falar aqui, por exemplo, que a vagem rasteira é um legume, tá? E aí ele vai vir aqui e vai pintar pra gente a janela de colheita. Bom, por que é importante a gente estar trabalhando com essas classificações nutricionais? Bom, vamos começar por parte. Qual classificação a gente pode usar? Bom, a gente vai usar a classificação que fizer sentido para vocês, tá? A UPAC, a BD, ela costuma ter esse tipo de classificação, pelo menos era a que ela tinha. Serão hortaliças folhosas e talos, hortaliças de fruto, bulbos, raízes, enfim. Ela é uma classificação bem técnica, né? A gente não tem necessidade de usar essa, mas se vocês quiserem usar essa por causa do plano de manejo de vocês da Serra de Santana, para mim não tem nenhum problema, tá? Aqui tem uma classificação que ela também não me agrada tanto, e porque ela tem algumas falhas, então a gente pode melhorar ela, mas o importante é que também seja uma linguagem coerente para quem não é agricultor, né? Por exemplo. Então, eu vou falar assim que o quiabo, que a gente sabe que vocês já plantaram, vamos imaginar que fosse um fruto, tá? E aí o fruto, ele tá aqui como, legume, flores e frutos tá como L. Então, eu vou fazer uma outra cor só pra gente conseguir ver. Vamos imaginar, então, que fosse uma raiz, tá? Porque é uma outra cor. Quando ele vier aqui, ó, a gente vai ter que o quiabo, que foi plantado na semana 8, né, que é mais ou menos 10 de outubro, 20 de outubro, desculpa, ele pintou aqui quando que é a previsão de colheita. Por que é importante a gente estar usando essas cores diferentes? Porque um dos desafios numa CSA é a gente garantir o acesso a alimentos de diferentes maneiras, né? Lógico, a não ser que a pessoa tenha uma alimentação restrita, que ela fala, eu não como raízes, né? Mas, em geral, o desafio de CSAs é o envio excessivo de folhas. De repente, a pessoa recebe 7 tipos de folha numa única semana, né? Então, com o passar dos anos, eu fui adotando, desenvolvendo, né, ferramentas projetuais, que são de planejamento, para que a gente, na hora de compor o calendário de plantio, a gente conseguisse visualizar o que está acontecendo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar nesse aspecto agora, tá? Mas a maneira com que meu pensamento funciona, ele tem a ver com a minha origem na arquitetura, né? Dentro do ambiente construído, a gente tem duas linhas de pensamento muito diferentes. Umas que são as certificadoras, por exemplo, o LEED e o BRIM, que são bem famosos, e o outro são as que focam em pesquisas e design, né, projeção, que tem o CASB japonês é um dos mais famosos, que é um que eu gosto muito. Então, assim, no modelo de certificação, depois que algo acontece, depois que a construção está pronta, a gente avalia a partir de
indicadores numéricos, que são ponderações de ranking, se aquela construção ela vai receber um selo ouro, um selo prata, enfim, qual que é a classificação dela na sustentabilidade. Isso acontece no pós-construção. O CASB, ele é diferente. Ele é uma ferramenta que a gente toma decisões antes de construir. Então, ela tem que ser uma ferramenta rápida, porque não é estática. É como se eu viesse aqui e falasse, putz, mas aí eu vou colher o quiabo 2 semanas depois que talvez eu esteja colhendo a vagem. O que eu preciso fazer para o quiabo estar pronto na mesma época? Aí eu posso vir aqui rapidamente e falar, tá, será que se eu plantar o quiabo no dia 10 de outubro, o que vai acontecer? Então, aí a ferramenta vem e conta pra gente. Lógico, a gente pode fazer, não é nenhuma conta difícil, né? Putz, ainda não vai dar tempo, ele não vai ter crescido. Então, ela tem que ser uma ferramenta ágil, né? Pra gente estar planejando. Bom, em termos bem práticos, na arquitetura, o que acontece? Porque que realmente são duas escolas diferentes. Todo o sistema de certificação do ambiente construído, pós-construção, gera uma grana muito alta. Os certificadores recebem uma grana, para eles se tornarem certificadores, eles têm que fazer cursos pagos caríssimos. Isso é usado para vender o imóvel. Você vai comprar um imóvel que é selo Platinum ou selo Ouro no LEED. Já o CASB, ele está dentro do ambiente acadêmico, tá? De pesquisa. Então, ele não é cobrado. Qualquer pessoa pode entrar no site do CASB, baixar os arquivos de Excel, que são feitos em Excel, né? Baixar o arquivo de Excel e ficar jogando os dados da construção, tá? Então, é isso que eu gosto, Samantha, de fazer. Se vocês quiserem, eu tenho... o meu mental, ele é bastante agitado, então, vocês me mandando os dados, eu consigo... colocar esses dados nessa planilha, porque aí 1 vez por ano, 4 vezes por ano a gente imprime e vocês têm material para que vocês podem apresentar em congressos ou nos grupos de estudos que vocês participam, né? E a questão da colheita, eu vou passar um link depois para que vocês estejam lançando essas informações, né? E também, se vocês quiserem, eu posso colocar esse arquivo no computador de vocês, a gente verificar se o Excel de vocês está funcionando corretamente, por causa das versões de Excel, se não tem nenhuma fórmula que está sendo perdida, e aí vocês também têm total autonomia de ou usar as mandalas ou usar o computador. No fundo, o computador e as mandalas, eles têm os mesmos papéis, né? Que é de você ficar brincando, de pintar quadradinhos, né? Para saber o que está sendo colhido quando, né? Então, enfim, é mais ou menos isso e logo a gente se vê pessoalmente, tá bom? Beijo!